Então vamos dar continuidade com mais uma aula. Agora a gente vai iniciando o capítulo 3, embora a gente já tenha tido atividade desse capítulo. A gente vai ter hoje um conhecimento mais por dentro do que seria o estudo do movimento uniforme. Então os físicos, entre outras atribuições, procuram entender, interpretar, descrever e explicar os fenômenos naturais. Então para isso eles formulam teorias. A linguagem vetorial, que a gente já iniciou com essa linguagem vetorial, a gente já falou sobre deslocamento, sobre velocidade, então isso é uma linguagem vetorial, é um dos recursos desenvolvidos pelos físicos e matemáticos que ajudam a descrever os movimentos de forma compacta e objetiva. Então, a gente está estudando a cinemática, né? Então, o que seria o movimento uniforme? Quando a velocidade escalar do móvel é constante em qualquer instante ou intervalo de tempo, significando que, no movimento uniforme, o móvel percorre distâncias iguais em tempos iguais. Deixa eu pegar aqui só um laser. Pronto. Então, por exemplo, aqui, olha o movimento dessa tartaruga. 0 segundos, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, aumentando de 1 em 1 segundo. Olha a posição, 0 centímetro, 10 centímetros, 20 centímetros, 30 centímetros, 40 centímetros. E a velocidade, 10, 10 e 10. Sempre com a velocidade 10. Então isso a velocidade é constante, não vai mudar. Por que ela não vai mudar? Porque aqui, o intervalo de tempo e o intervalo da posição, eles sempre vão ser os mesmos, sempre os intervalos vão ser iguais. Aqui o intervalo aqui é 1, aqui também é 1, aqui é 1 e aqui é 1. O intervalo da distância da posição, 10, 10, 10, 10. Então se eu pegar aqui uma velocidade em qualquer instante, nesse instante aqui a velocidade é 10, nesse é 10, por aí vai. Então o movimento é retilíneo uniforme, nesse caso aqui ele é retilíneo, por quê? Porque ele está em linha reta, né? Quando o móvel percorre uma trajetória retilínea e apresenta velocidade escalar constante. O movimento retilíneo uniforme ele pode ser progressivo ou retrógrado. Quando é que ele é progressivo? É esse primeiro exemplo aqui, O móvel ele caminha a favor da orientação da trajetória, então ele está indo na mesma direção da trajetória. Então seus espaços crescem no decurso do tempo e a sua velocidade escalar é positiva. Quando a velocidade escalar, acho que é um dos fatores principais. Velocidade escalar positiva vai ser um movimento progressivo. Quando é que ele é retrógrado? É esse segundo exemplo aqui, O movimento retrógrado, o móvel caminha contra a orientação da trajetória. Então a trajetória está para cá, A trajetória está para cá e o móvel está indo contrário a ela. Seus espaços decrescem no decurso do tempo e sua velocidade escalar é negativa. Então esse é um dos principais fatores para saber se é retrógrado ou progressivo. Negativa, retrógrado. Positiva, progressivo. Então, no movimento progressivo, a velocidade é maior do que zero e no movimento retrógrado, a velocidade é menor do que zero. Esses tipos de movimento uniforme, eles podem ser curvilíneo também, ele pode ser uma curva. Então, é um movimento cuja direção muda a cada instante. Exemplo, uma roda gigante, um carrossel, um ponteiro de um relógio, um movimento de translação da Terra, etc. Então, isso são exemplos de movimento curvilíneo que eles também podem ser considerados uniformes. Circular e elíptico no caso, né? Mas também ele pode ser retilíneo. É um movimento cuja direção é uma linha reta. A bola de boliche, a queda de um corpo a partir do repouso, etc. Lembrando que eles podem ser exemplo de movimento uniforme, mas não necessariamente eles têm que ser. Eles podem muito bem ser variados, mas já é um assunto para a próxima aula. Então aqui uma bola de boliche, por exemplo. Então isso aqui ela está indo num movimento retilíneo. E se viesse também queda livre, ele também seria retilíneo, também é uma linha reta. Então, o movimento uniforme, que a gente chama como MU, é o movimento onde a partícula percorre variações de espaços ΔS. Lembra do ΔS? Variação de espaço, posição. Elas são iguais. Em intervalos de tempo, ΔT, também iguais. Então, um exemplo aqui, uma partícula deslocando-se sobre trajetória retilínea teve a seguinte variação de posição no tempo. Aí tem uma tabela. No tempo 0, a posição dela era menos 10. No tempo 2, a posição dela era 0.
No tempo 4, a posição dela era 10 e por aí vai. Aqui no caso menos 10, né? Então a gente vê que está um aumento de 10 em 10 na posição e está tendo um aumento de 2 em 2 no tempo. Se a gente fosse calcular a velocidade média aqui, o que a gente faria? A gente dividia o intervalo do ΔS pelo intervalo do ΔT. Deixa eu escolher qualquer um aqui, deixa eu ver o 2 e o 4, então seria o 0 e o 10. Então pega 10 menos 0 vai dar 10, divide por 4 menos 2 que é 2, então 10 dividido para 2 vai dar 5, que seria a velocidade. Então, ó, os intervalos é 2 segundos com a variação e o espaço a cada 10 metros. E a velocidade é constante e igual a 5 metros por segundo. Então essa seria o que a gente tem para hoje. Então numa próxima aula talvez a gente já entre no movimento uniforme variado, mas acredito que a gente vai falar ainda sobre deixa eu ver aqui o que a gente vai. Bom, no caso a gente vai falar sobre função horária, né? Mas fiquem atentos aí. Então é curtinho, só para você resolver minhas atividades e tá tranquilo. Até mais, até a próxima.